Assim como vimos no último vídeo, o Brasil foi deixado de lado pela coroa portuguesa, que preferia focar no comércio com as Índias. Porém, com o crescente interesse das potências europeias na América, se deu como necessário um maior povoamento e desenvolvimento econômico da colônia brasileira, que se deu a partir da plantação de açúcar e uma parceria comercial com os holandeses. Até esse ponto, pode-se dizer que o país estava indo muito bem. Se desconsiderarmos as colônias espanholas, exportadoras de ouro, o restante das colônias europeias na América estava em uma situação muito pior que a brasileira, com constantes riscos de ataques, desabastecimento e morte de colonos. Vale lembrar que diversos povoamentos, principalmente na América do Norte, foram diversas vezes salvos pelos nativos, que forneceram suprimentos e recursos por pura e simples solidariedade. A economia açucareira era muito pulsante, chegando a gerar 2,5 milhões de libras anuais, o que equivale a mais de 600 milhões de libras nos dias de hoje, ou quase 4 bilhões de reais na cotação atual. Nesse ritmo, ela podia dobrar de tamanho a cada 2 anos, e a única coisa que a limitava era o tamanho do mercado consumidor disposto a absorver essa produção. Não só isso, mas se levarmos em conta que a população não escravizada seria em torno de 74 mil pessoas, dá para se entender que era uma colônia extremamente rica, apesar de que a gigantesca parte dessa renda ficava nas mãos dos latifundiários e dos comerciantes externos. Infelizmente, esse período de desenvolvimento estava com seus dias contados, por causa de um evento que, infelizmente, é muitas vezes ignorado no ensino. Isso nos traz de volta ao primeiro tópico do primeiro vídeo. Várias pessoas possuem desinteresse em história, muito porque ela é mal explicada e mal ensinada. Isso é facilmente demonstrado na União Ibérica e na invasão holandesa no Brasil. Assuntos que são extremamente importantes e interligados, mas são muito mal abordados, a ponto que pessoas que possuem um interesse genuíno em história, como eu, não se interessassem nesse tópico na escola. Para contextualizar melhor, temos que entender como funcionavam as monarquias de modo geral, mas principalmente as europeias. Nessa época, o conceito moderno de país não existia. O Estado era uma propriedade privada dos reis e os cidadãos, por morarem dentro dessa propriedade, eram seus servos. Isso, agregado aos casamentos entre famílias reais, que fez com que toda a família real europeia fosse interligada com todas as outras, causou um fenômeno muito peculiar do ponto de vista de hoje. Assim como quando alguém morre e seus bens são passados aos filhos, como casa, carro, objetos, etc., isso obviamente também acontecia nas monarquias, só que em uma escala muito maior, já que o próprio Estado era visto como um bem. Agora imagina que um rei morre, não deixa herdeiros. Se lembrarmos bem, as famílias europeias eram extremamente interligadas, então seu herdeiro mais próximo poderia ser de outra família real, ou melhor, já ser até rei de outro país. Acho que já deu para entender até onde isso vai chegar. Em 1578 morre Dom Sebastião, então rei de Portugal, sem deixar herdeiros. O rei espanhol Filipe II reivindica o trono de Portugal e, apoiado pela nobreza portuguesa, ele anexa Portugal em 1580, no que ficou conhecido como União Ibérica. Aqui entra o detalhe importante. Em 1581, as Províncias Unidas, que formarão a Holanda, declaram independência da Espanha, e assim se começa uma guerra que vai durar 80 anos. Acho que já deu para entender onde mora o problema. Portugal e Holanda eram fortes parceiros no comércio de açúcar, mas agora Portugal é um domínio espanhol e por isso está em guerra com os holandeses. O maior efeito disso vai ser a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, o que inicialmente vai até ser bom para o Nordeste, já que isso trouxe diversos investimentos à região, mas que a longo prazo vai decretar o fim da prosperidade local. Após o fim da guerra entre Holanda e Espanha e a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, o nosso grande trunfo no mercado do açúcar havia sido destruído. Se lembrarmos bem, como foi falado no outro vídeo, somente Portugal dominava a técnica de plantação da cana-de-açúcar. Porém, os 24 anos de ocupação holandesa foi o suficiente para eles aprenderem esses processos e disseminá-los por todo o mundo, principalmente para as ilhas do Caribe. A partir desse momento, o monopólio do açúcar estava perdido, e junto com ele foi metade do valor do açúcar no mercado internacional,
e 75% da renda gerada pela produção açucareira. A economia colonial estava devastada, não só pelo açúcar, mas também porque todas as outras atividades econômicas dependiam da prosperidade dos engenhos, como as madeireiras, os escravizadores de nativos e os produtores de gado. Todos esses setores tinham como mercado final as fazendas nordestinas. Agora que Portugal estava totalmente quebrado, o monopólio do açúcar havia acabado e a União Ibérica tinha encerrado, para superar essa crise, o pensamento que Portugal devia começar a produzir o que antes ele comprava com o dinheiro do açúcar ganha força. Era então iniciado o processo de industrialização portuguesa, que foi até bem sucedido, já que eles conseguiram zerar as importações de tecidos, produto industrial mais importante da época. Apesar do recém-sucesso industrial, a pressão de perder suas colônias e a grande influência dos agricultores portugueses força Portugal a assinar o Tratado de Methuen com a Inglaterra em 1703, abrindo totalmente sua economia aos produtos ingleses e destruindo os esforços protecionistas, em troca de uma facilitação da entrada de vinho português ao mercado inglês. Apesar disso, sozinho, esse tratado não surtiria muito efeito. Era questão de tempo até Portugal cancelar o tratado a fim de salvar a sua economia e voltar a ter políticas protecionistas. O problema era que uma grande mudança estava por vir. Tem que ser muito louco para achar ouro algo ruim, mas por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas foi completamente ignorado e deu-se início às viagens rumo ao interior brasileiro. Justamente na época que Portugal estava ficando sem meios de sustentar o Tratado de Methuen, foram descobertas jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Ouro esse que serviu para cobrir os rombos nas contas portuguesas e inaugurou um novo ciclo econômico na colônia. Como o ouro mineiro era encontrado no leito dos rios, literalmente qualquer um poderia encontrá-lo. Isso causou uma grande imigração europeia no sonho de ficar rico com o ouro, forçando até mesmo que Portugal dificultasse a imigração por medo de quedas bruscas na sua população. Isso acabou causando uma baixa demanda por escravos e um maior desenvolvimento econômico local, já que o dinheiro era mais distribuído entre a população, diferentemente da economia açucareira, onde até 90% das riquezas eram concentradas nas mãos dos latifundiários. O pico da exploração se deu em 1760, atingindo uma produção de 2,5 milhões de libras, o que seria equivalente ao ponto mais alto da produção açucareira. Esse montante enorme foi o suficiente para cobrir os custos de Portugal e essa falsa impressão de riqueza, que dia após dia ia minando o poder produtivo português e de suas colônias, assim como aconteceu com a Espanha no vídeo anterior. Esse grande fluxo de ouro, o maior do mundo, financiou as reservas bancárias inglesas, ou seja, o ouro mineiro pagou pela industrialização britânica, o fortalecimento da libra e a transformação de Londres no novo centro financeiro global. Mesmo após o fim da Era do Ouro, o potencial mineiro era muito forte. Era uma economia que importava pouco, em comparação à açucareira, tinha um número grande de pessoas livres. Diferentemente do Nordeste, a riqueza era muito mais bem dividida, o que aumentava a demanda por bens de consumo corrente ao invés de artigos de luxo supérfluos. Era uma população bem equilibrada entre fazendas e núcleos urbanos, e por fim, era uma região longe dos portos, o que encareceria os produtos importados e incentivaria a produção local. Muito se diz no decreto de 1785 que proibiu qualquer atividade industrial nas colônias, mas o grande problema, de fato, foi a incapacidade técnica dos imigrantes portugueses, que já não sabiam produzir bens industrializados. Para se ter uma ideia, o conhecimento para a produção de ferramentas simples, como arado ou ferraduras, vinha dos africanos escravizados. Dessa forma, uma terra que possuía abundância em ferro e carvão foi ter a sua primeira siderúrgica em 1941. Em comparação, os Estados Unidos, nesse sentido, foram o que nós poderíamos ter sido, fornecendo matérias-primas para a metrópole e, inevitavelmente, recebendo parte do desenvolvimento industrial e científico. É muito difícil de ter certeza disso, mas sem o ouro brasileiro, Portugal provavelmente teria tido um desenvolvimento industrial e técnico,
o que impulsionaria o desenvolvimento econômico brasileiro para alimentar essas indústrias e a própria industrialização brasileira. E já estamos chegando ao século XIX e, portanto, à independência. Por isso, se você quer entender como que foi o processo de transição entre colônia e país e o começo do reinado do café, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e sinta-se livre para comentar aqui embaixo. Agora, caso você tenha ficado curioso como que surgiu a economia açucareira e o começo do nosso país, clique no vídeo à esquerda. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.